e nova legislação que saiu em agosto sobre a defesa da floresta contra incêndios, numa lógica preventiva, e essa legislação, que depois foi também afinada, chamemos-lhe assim, ou desafinada, como entenderem, depende da perspectiva, pelo Orçamento do Estado. Bom, no fundo, resume-se ao seguinte: há um conjunto de competências que estão claras em relação à limpeza dos espaços dos florestais em volta das habitações. Se for uma habitação isolada, o proprietário dos terrenos em volta dessa habitação tem obrigatoriamente de fazer uma limpeza técnica, uma limpeza não é arrasar tudo em completo, ou seja, tem que fazer a gestão do combustível florestal numa área de 50 metros para edifícios isolados, com as devidas distâncias entre as copas, que se for pinheiro ou eucalipto tem que ser de 10 metros, se for outras espécies será de 4 metros. Em relação a aglomerados, e quando falamos em aglomerados, falamos num conjunto nunca inferior de 10 casas e que não distem entre elas 50 metros, por isso, quando assim é, temos um aglomerado. Em torno do aglomerado tem que ser feita uma limpeza, uma limpeza, como eu disse, um tratamento preventivo de defesa das habitações numa área de 100 metros. De 100 metros desde o limite das habitações. Bom, o que se passa é que no primeiro caso, no caso dos edifícios isolados, este trabalho tem que ser feito até o dia 15 de março. No caso dos aglomerados, este trabalho tem que ser feito pelos proprietários, ou seja, o trabalho de 50 metros para casas isoladas é obrigatório até o dia 15 de março. O trabalho dos aglomerados, feito pelos proprietários do terreno, terá que ser feita a gestão deste combustível florestal, terá que ser feito até ao dia 30 de abril. Por isso, nova legislação que saiu nesse sentido, já existia alguma, mas agora vem realmente definir claramente quem é que tem as obrigações e quais são as obrigações. Posso-vos dizer que tenho alguma simpatia por esta legislação, porque as coisas têm de ser feitas. E se mais não fosse, aquilo que tivemos nos últimos anos é a prova mais do que suficiente que tem que se fazer qualquer coisa. Só não tenho simpatia é nos prazos da sua execuibilidade, porque na verdade os prazos são curtíssimos. Além dos prazos, eu tenho dúvidas se há oferta no mercado, se há capacidade de se executar estes trabalhos no prazo em que está previsto. Esta é a grande questão neste momento. Agora, se me perguntarem se tem de ser feito, tem de ser feito, tem de ser ordenado, tem de ser ordenado, porque há aqui um princípio que é fundamental. Mais importante do que os interesses económicos de uma floresta, que são legítimos, há aqui um pilar fundamental a defender na Lei de Base da Proteção Civil. Primeiro, defender as pessoas. E o que esta legislação está a fazer é criando estas faixas em torno das habitações para defender pessoas e bens. E para que em situações de incêndio as pessoas possam se sentir protegidas dentro das suas casas e dentro das suas aldeias ou dentro dos seus aglomerados. Já houve uma sessão de esclarecimento. Quais foram as principais dúvidas da população? As dúvidas são grandes as dúvidas, há muitas dúvidas, porque é algo que agora apareceu, porque também muitas vezes as pessoas não leem a legislação e têm algumas dúvidas e esperam ali que nós possamos dar esses contributos. Mas todas elas fizeram sentido. Na verdade, os prazos, na verdade, o que fazer, esta questão da distância entre copas, que era 4 metros na legislação que saiu em 17 de agosto e que passou com uma alteração feita há 15 dias de 4 para 10 metros, atenção, para pinheiro e eucalipto, porque nas outras espécies se mantém os 4 metros. O que é que vão fazer? Tem que desmatar as árvores que ficam na distância de copa de 4 metros ou de 10 metros, se for pinheiro e eucalipto, tem que fazer a desmatação, a desramação numa área de 4 metros, ou seja, pelo tronco de 4 metros. Ou seja, há aqui uns critérios técnicos que as pessoas têm que saber como é que o vão fazer. E como é que as pessoas mais idosas e com menos acesso à informação poderão
Bom, resolver e tratar das suas propriedades. Estavam lá muitas pessoas idosas, daí nós estamos a fazer este trabalho que nos propusemos fazer e fazer nas diferentes freguesias para termos uma maior proximidade, precisamente explicando, e as pessoas sabem que o nosso Gabinete Técnico Florestal está completamente ao dispor para informar as pessoas neste sentido. Posso-vos dizer que as pessoas estão preocupadas também pela incapacidade e também pelo custo que isto tem, não é? Porque às vezes estamos a falar de pessoas de reformas muito baixas que vão ter aqui que fazer este trabalho, mas é assim a lei e não podemos fugir àquilo que está na legislação. O Sr. Presidente referiu que tem 774 hectares de aglomerados. Se esta medida não for cumprida pelos proprietários, o que é que isto representa em termos de despesa para o município? Permita-me uma pequena correção. Nós temos 774 hectares correspondentes àquela área de 100 metros em volta dos aglomerados. Ou seja, a área total que é necessário limpar, os tais 100 metros, corresponde na sua totalidade a 774 hectares no conceito de Sardual. Bom, o que a lei diz, e atenção que às vezes as coisas, julgo que inicialmente a mensagem foi transmitida de uma forma errada, porque a mensagem era: as câmaras municipais, se o proprietário não limpar, tem que as câmaras municipais limparem. Mas atenção, a montante disto, as coimas que duplicaram, são elevadíssimas para incumprimento. As coimas que são os autos notícias, condenações são levantadas pelas câmaras municipais e pela GNR, mas as coimas são aplicadas pela Secretaria-Geral da Administração Interna. As coimas que vão a valores bastante elevados, sendo a diferença entre pessoas singulares ou pessoas coletivas. Agora, o que nós temos, na verdade, é esta a nossa preocupação, para além daquilo que é a nossa obrigação, e temos a obrigação de fazer a limpeza dos 10 metros em volta das vias que são municipais. Para além disso, se nós nos substituirmos àquilo que era competência do Estado até então, e agora passou a ser competência, aquilo que é competência do proprietário, e na sua ausência o Estado deveria fazê-lo, mas agora a lei é clara em dizer: se o proprietário não fizer, os municípios têm até final de maio para o fazer. E aquilo que nós estávamos, e que me perguntou, nos nossos 774 hectares, eu quero acreditar que a sua esmagadora maioria dos proprietários o vão fazer. Mas se não fizerem, imaginemos que há, pior das hipóteses, que temos 50% da área por limpar. Isso poderá corresponder a cerca, no município como o Sardual, um município pequeno, com 22 km², poderá corresponder a cerca de 300 mil euros. 300 mil euros que não estávamos à espera em termos orçamentais. É certo que o Governo tem uma linha de financiamento de 50 milhões de euros, não sabemos bem como é que vai ser, mas o produto também, assim como as coimas, são para amortizar aquilo que é o investimento do município, caso o proprietário não o faça. Muito bem. Relativamente ao Sardual, esta é uma questão bastante importante, até porque tem uma grande percentagem de mancha florestal que compõe aqui o município de Sardual, que no ano passado teve 15% da sua área devastada pelos incêndios. Sim, como diz, e muito bem, nós temos uma área, ainda temos, felizmente, e queremos continuar a ter um concelho verde. E quais são as zonas mais sensíveis? Ali a zona de Alcaravela. A zona de Alcaravela, que fica encostada à zona ao concelho, da zona limite de Mação. Praticamente o incêndio percorreu todo o limite da freguesia de Alcaravela, encostado ao limite do concelho de Mação. Agora, foi uma área bastante atingida, mas permitam que vos diga que esta lei vem resolver uma pequena parte. Vem resolver a questão do ordenamento florestal. Mas nós, na defesa da floresta contra incêndios, temos 3 pilares fundamentais. Além deste, que é o primeiro pilar e que estamos aqui a tentar que ele seja resolvido, e não é só com esta lei, posso-vos dizer que nós, nos nossos concelhos, temos projetos de reflorestação que não cumprem aquilo que foi o projeto e não cumprem as regras, e que nós já o denunciámos através do Gabinete Técnico Florestal, e o ICNF não tem capacidade de resposta para esses incumprimentos. Nós temos no nosso concelho situações que as pessoas, no exagero claro, só não plantam em cima do alcatrão porque não dá, porque vem até ao limite, ou seja, não se respeita aquelas faixas de 10 metros. Nós informamos e estamos à espera que haja uma intervenção do ICNF para que seja feito
o novo projeto e para que seja reposto aquilo que é o projeto original e que as coisas fiquem de acordo com as regras. Porque esse é um pilar que, como digo, está, de certa forma, a ser tratado. Outro pilar fundamental chama-se GNR. E nós sabemos que o interior do país tem falta de pelo menos 4.000 GNRs. Nós estamos a falar, este governo está a fazer um reforço nos grupos de intervenção, nos grupos de intervenção florestal, mas não chega. Os grupos de intervenção florestal atuam quando há incêndios. Agora há toda a prevenção, há toda a fiscalização, há toda a vigilância, há o apoio que é dado pelos GNRs, nomeadamente na circulação rodoviária, que é preciso dar segurança também aos homens e mulheres que estão no terreno. É importante que também exista essa capacidade do militar da GNR, que não o militar especializado em incêndios, que existem números suficientes para, em caso de incêndio, para a vigilância, para a fiscalização e também para o acompanhamento de situações de catástrofe. Esse problema não está resolvido. E depois há outro problema, que para mim é um problema que ando a falar há muito tempo, que tem a ver com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que na verdade nós falamos como exemplo dos grandes fogos florestais, mas nenhum incêndio nasce grande. Todos os incêndios nascem numa pequena fogueira, de uma pequena ignição. E aquilo que nós ainda não conseguimos ultrapassar é a nossa incapacidade, quando digo nossa do país, de responder nos primeiros 20, 30 minutos perante essa ignição. A nossa falta de capacidade de resposta no país, a falta de capacidade de resposta da esmagadora maioria dos concelhos perante uma ignição do nosso país, faz com que um incêndio pequeno chegue a grande. E isso é que também é uma área que nós podemos e devemos combater. Porquê? Porque é que isto acontece? Porque a nossa proteção civil, neste pilar de bombeiros, está demasiado assente nas associações. Eu defendo que deve haver um número mínimo de profissionais no âmbito da administração local, de acordo com a tipologia e o grau de risco de cada um dos municípios. Isto não está a ser feito.